Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um Zoom. Como alcançar voos mais longos? Como alcançar voos mais longos diz respeito a todas as ferramentas de Axis que temos disponíveis para nós e quais são as possibilidades que temos a partir dessas várias classes cujas ferramentas de Axis estão aí dispostas para nós, né? Então, esse Zoom surgiu da ideia durante um curso do Fundamento, que alguns alunos perguntaram a respeito dessa questão de quais cursos seriam pré-requisitos para chegar a outros e assim por diante. E então, eu separei então esse Zoom para falarmos a respeito disso. Vamos começar do básico do básico, tá? Essas ferramentas de Access Consciousness, que é esse movimento que difunde ferramentas pragmáticas de expansão de consciência para todos ao redor do mundo. Essas ferramentas são mais de 8.000 ferramentas dispostas nesses vários cursos, nessas várias classes que eles dispõem para todos nós. A classe de barras de Access, o curso de barras de Access, o curso do facelift energético de Access e os workshops de processos corporais de 4 horas, são todas classes e workshops que qualquer pessoa pode participar sem nenhum pré-requisito. Todos são bem-vindos, inclusive crianças. Então, para esse início de classes, todos são bem-vindos. Quando você faz uma classe de barras de Access, isto é computado como todas as outras classes dentro do teu perfil, aberto na tua primeira classe da vida em Access Consciousness pelo facilitador que te deu a tua primeira classe. E a partir daí, todas as outras classes que você fizer começam a serem ali computadas e você tem arquivado os seus pré-requisitos para escolha de novas classes avançadas. Então, quando você faz sua classe de barras de Access, você tem o pré-requisito ok para seguir para a primeira das classes avançadas que existe em Access, que é o fundamento. O fundamento de Access Consciousness, que é a primeira das classes avançadas, uma classe de 4 dias, na qual você recebe N conceitos avançados dentro de Access Consciousness, além de várias ferramentas em processos verbais, 4 processos corporais, dentre os 55 processos corporais que existem em Access Consciousness, e muitas outras ferramentas que você pode aí utilizar a partir desse curso para promover uma maior contribuição para as pessoas que chegarem até vocês para os atendimentos e para ter maior facilidade para aqueles que já são facilitadores de barras de Access. O curso do Fundamento de Access traz muito mais facilidade e musculatura para você poder facilitar a tua classe e ter mais facilidade e habilidade com as questões que podem ser trazidas ali pelos teus alunos. Algo que eu deixo claro e que está no site do Access para todos verem. Para você se tornar facilitador de barras de Access, você não requer, obrigatoriamente,
ter o fundamento. Você necessita apenas fazer 3 classes de barras com 3 facilitadores diferentes, sendo que a primeira vez você paga valor integral e as outras 2 você paga valor de repetição. Eu, Roberta, é que recomendo para os meus alunos, embora não seja algo obrigatório, que antes de facilitarem classes de barras, se escolherem e se perceberem que isso expande, virem para a classe do fundamento, para terem estas outras ferramentas todas, mais musculatura, maior facilidade para daí poder iniciar as classes de barras, ok? Então, não é obrigatório, mas é algo que pode ser exatamente o teu diferencial para ser um facilitador com mais propriedade naquilo que você fala para os teus alunos, com mais facilidade para lidar com as questões que possam chegar até você. Então, tudo diz respeito à escolha. Não é obrigatório, mas se você perceber que é algo que pode contribuir com as tuas classes, escolha. Então, a partir dessa classe, o fundamento, que é essa classe de 4 dias, todos passam a ter um pré-requisito para se escolherem, partirem para as outras classes mais avançadas em Access, muitas delas facilitadas pelos fundadores, pelo Gary Douglas e pelo Dr. Dan Heer, e agora muitas delas já facilitadas também pelo Brandon Watt ou pela Simone Milazes. Então, com o curso O Fundamento feito, vocês podem escolher, por exemplo, participarem da classe de 3 dias de corpus, que é uma classe na qual vocês recebem todos os processos corporais existentes em Access. É uma classe 100% prática, na qual vocês, seguindo a energia, vão, a partir dos 3 dias de classe, praticar uns nos outros esses processos corporais de Access, né? Além de terem a possibilidade de, claro, poderem tirar as suas dúvidas a respeito dos processos, a respeito daquilo que não tenha ficado claro. Boa noite, Kennedy, agora que eu vi aqui no chat. Boa noite, Marilisa. Então, e além disso, durante o curso de 3 dias de corpus, o facilitador vai trabalhando os corpos, trabalhando os seres, trabalhando com processos verbais para dissipar, destruir e descriar as limitações que sejam trazidas ali à tona. Então, essa é uma das possibilidades com o fundamento como pré-requisito. Outras 2 possibilidades com o fundamento como pré-requisito é o curso facilitado apenas pelo Dr. Dan Heer, que é de sigla ESB, que significa Síntese Energética do Ser, que é um curso que teremos o prazer de ter aqui no quintal da nossa casa, em São Paulo, agora em fevereiro, de 14 a 16 de fevereiro. 14, 15 e 16 de fevereiro, teremos Dr. Dan Heer em São Paulo, para esta classe avançada, Síntese Energética do Ser, cujo pré-requisito é ter um fundamento, ok? Outra possibilidade que vocês têm, após o fundamento, é vocês participarem de outra classe cuja sigla é COP, o COP, que é o Escolha de Possibilidades. Essa classe é uma classe também de 3 dias, na qual vocês vão receber um manual com muitos dos conceitos que existem em Access Consciousness, né? Muitos desses conceitos todos que vemos desde a classe de barras e além, todos eles estão ali muito bem descritos e explicados pelo Gary Douglas nesse manual do Escolha de Possibilidades. E é uma classe que
todos esses conceitos são tratados, são colocados, tanto pelo Gary Douglas, ou pelo Dr. Dan Heer, ou pelo Brandon Watt, ou pela Simone Milazas, que são os 4 habilitados para facilitar esta classe do escolha de possibilidades. Então, tendo um curso do fundamento, vocês podem participar dessa classe de 3 dias também, que é o escolha de possibilidades. Quando você faz o escolha de possibilidades, você também pode requerer, se você desejar, uma habilitação que eles chamam de sigla CFMW. Essa habilitação dá a você a possibilidade, se você escolher, de facilitar workshops de até 4 horas sobre qualquer tema que esteja ali no material de referência. Quando você faz uma escolha de possibilidades, você é liberado no sistema do Access para comprar um material de referência de Access, né? Então, esse é o requisito, você ter um curso de escolha de possibilidades para poder entrar lá no sistema e comprar todo o material de referência que existe dentro de Access Consciousness. E a partir desse conteúdo todo, você pode escolher temas livres para poder fazer esses workshops de até 4 horas. Tá? São workshops livres e, por serem livres, eles não possuem certificado pelo Access, como as outras classes, que são classes padrão deles. Você não tem um material padrão para entregar. O que se entrega em workshops assim, como os que muitas pessoas já fizeram comigo, como o workshop de dinheiro ou o workshop de sectionless, é a gravação do workshop, que você daí pode ouvir e ouvir quantas vezes você desejar. Ok? Então, tendo o fundamento, são 3 classes que possuem esse pré-requisito do fundamento que você pode escolher. O ESB, facilitado apenas pelo Dr. Dan Heer, que vamos ter agora em São Paulo, de 14 a 16 de fevereiro, que é o Síntese Energética do Ser. A classe de 3 dias de corpus, facilitada por qualquer facilitador de 3 dias de corpus, muitos já são brasileiros, facilitados e certificados em 3 dias de corpus. E temos também a possibilidade do COP, que é a escolha de possibilidades, que também requer o fundamento como pré-requisito. Ok? Então, essa é uma parte desse caminho. Então, se você deseja fazer uma classe de 3 dias de corpus, fazer um síntese energética do ser, que teremos aqui em São Paulo, ou uma escolha de possibilidades, o caminho pós-classe de barras de Access é fazer o fundamento, que é essa classe de 4 dias, ok? Para você se tornar um facilitador certificado, por exemplo, você tem todo um caminho de todas essas classes a seguir, que eu vou passar para vocês, e com um tempo que você deve adequar aí para ter as classes dentro da validade que eles pedem. Então, para você se tornar um facilitador certificado, se for a escolha, agora por esses 10 segundos, por alguns de vocês, ou como possibilidade para daqui 10 segundos, vocês devem ter, para se tornarem CFs, que é o facilitador certificado, vocês devem ter no mínimo 2 classes de barras de Access. Vocês devem ter 2 fundamentos, sendo um deles o fundamento global. Você deve ter também feito o curso Síntese Energética do Ser, o ESB, que é esse curso que teremos aqui em São Paulo, agora em fevereiro. Você deve fazer 2 classes de escolha de possibilidades, sendo que uma dessas classes deve ter validade de 12 meses,
válida de 12 meses da data do treinamento de facilitador certificado que você escolher participar. Então, são 3 treinamentos de facilitador certificados que existem por ano em Access, todo março em Roma, todo agosto na Costa Rica e todo dezembro em Noosa Heads, na Austrália. Então, você escolhendo para onde você deseja ir e onde você deseja certificar. Você, a partir daí, vê os teus requisitos e a validade que eles devem ter para a data que você escolheu para certificar, ok? Então, o COP são 2 classes que você tem que ter, sendo que uma delas tendo validade de 12 meses até a data da classe que você escolheu para certificar. Você deve ter também um SOP, que é o Sinfonia de Possibilidades. Aquela prática que muitos de vocês já fizeram sessões comigo, né? Que a gente trabalha o espaço, que é o ser, né? Então, esse Sinfonia de Possibilidades, que é o SOP, vocês, se escolherem ter esta técnica, esta ferramenta dentro de Access, vocês devem ter como pré-requisito um ESB, que é o Síntese Energética do Ser, e um COP, que é o Escolha de Possibilidades. Um desses 2, qualquer um deles, deve ter 12 meses de validade até a data que vocês escolherem para participar do Sinfonia de Possibilidades. Ou vocês devem ter esses cursos, o ESB e o COP, a qualquer momento, sem ter uma validade específica, e terem participado de mais alguma classe qualquer, de 3 dias ou mais, em Access, ou terem comprado uma teleclasse, uma telechamada, de 3 dias ou mais com o Gary ou com o Dan, com validade de 12 meses, até a data que vocês escolherem participar do Sinfonia de Possibilidades. Então, pré-requisito para participar do Sinfonia, ESB e COP, tá? Então, um destes com validade de 12 meses. Se estes 2 não estiverem mais válidos de 12 meses, vocês devem ter ao menos alguma outra classe ou uma telechamada de 3 dias ou mais realizadas dentro desses 12 meses até a data do Sinfonia de Possibilidades, ok? Então, este é o SOP. Depois que vocês tiverem as 2 classes mínimas de barras de Access, os 2 fundamentos, sendo o fundamento qualquer, com qualquer facilitador, ou e também o fundamento global, vocês têm que fazer o ESB, que é o Síntese Energética do Ser, 2 COPs, sendo um com validade de 12 meses, um SOP, que é o Sinfonia de Possibilidades. Vocês devem, a partir daí, comprarem pelo site todo o material de referência disponível a partir do momento que vocês tiverem uma classe de escolha de possibilidades, como já dissemos aqui. Então, vocês têm de comprar todo esse material de referência. Além disso, comprarem as 6 telechamadas que atualmente são as telechamadas requeridas pelo Gary Douglas para você se tornar um facilitador certificado, que são o Feelings, Nothing Truly, Nothing More, o The 10 Commandments, que são os 10 mandamentos, o Deal and Deliver para a sua vida, a chamada dos implantes distratores e o Knit and Tuck. São essas 6 teleclasses que você deve comprar para participar do treinamento de facilitador certificado, ok? Então, depois disso, você tem que comprar e ler
né? Lembrando que das telechamadas não é só comprar, claro, né? Tá subentendido que você compra e você assiste, ok? Muito bem. E o material de referência, idem. Você compra e não só compra, você compra e lê o material de referência. E vocês vão ver por quê daqui a pouco. Então, depois de comprarem as telechamadas, essas 6 telechamadas, vocês devem comprar e ler 2 livros. O Salão de Femmes, que existe, se eu não estou enganada, em inglês e espanhol, não existe em português ainda, até esses 10 segundos. E o Gentleman's Club, que também existe em inglês e, se eu não estou enganada, também em espanhol, mas não em português, tá? Depois de comprados esses 2 últimos requisitos, esses 2 últimos livros, você deve aplicar, né, no site, se inscrever para o treinamento de facilitador, no local do mundo que você escolher, e você vai receber a partir daí, tendo todos os seus requisitos ok, você vai receber o que eles chamam da survey. Survey é uma pesquisa, né, que você deve responder, que são perguntas relativas ao material de referência, né? Então, agora há pouco eu disse para vocês, né, por que não só comprar, mas comprar e ler? Porque essas questões, essas perguntas dessa pesquisa dizem respeito ao material de referência, ok? Então, depois disso tudo feito, você escolhe para onde você já tem para onde você deseja ir e vai. E aí você participa do treinamento de facilitador certificado por final. Ao final desse treinamento, você assina um contrato, assim como todos os outros contratos, para cada habilitação em Access Consciousness, e você deve, daí, a partir disso, cumprir tudo aquilo, como qualquer habilitação, né? Tudo aquilo que está no manual do facilitador. E a cada ano, se você desejar renovar a tua habilitação de CF, como é o meu caso, você deve ter hoje, né? Até esses 10 segundos, né? Vamos deixar claro aqui que todos esses requisitos e esse caminho que eu estou passando para vocês é por esses 10 segundos, ok? Por esses 10 segundos. Por quê? Porque tudo muda em Access a todo momento. Então, sempre, se for a escolha de vocês, quando vocês forem se inscrever para cada classe, entrem e revejam os pré-requisitos no momento atual da inscrição, ok? Isto pode mudar a qualquer momento, né? Como dizem, né? Como às vezes vem escrito embaixo assim, né? Não me responsabilizo por qualquer mudança, né? Chequem qualquer mudança de requisito que vier daqui por diante após esses 10 segundos, ok? Muito bem. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, até o ano passado, até a outra renovação que eu fiz, que foi na Costa Rica, em agosto do ano passado, não tinha uma dessas teleclasses, uma dessas telechamadas para comprar, né? A do Feelings. E foi um requisito novo que o Gary Douglas colocou para nós, para a renovação do CF, a partir agora de março, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí de que tudo muda a todo tempo, né? Vocês que já são aí facilitadores de barras, vocês sabem o quanto o manual de tempos em tempos muda. Então, isso faz parte do Access e que bom que é assim, porque é algo dinâmico, é algo que nos traz sempre informações novas, conceitos novos e que não nos deixa na mesmice, né? Então, muito bem. Para você daí renovar a tua habilitação de CF, a cada ano você deve, no mínimo, facilitar uma classe de fundamento. Você deve participar obrigatoriamente de um fundamento global, que é o fundamento que é facilitado pelo Gary Douglas e pelo Dr. Dan Heer, ok? Como este que vai acontecer aqui no Brasil de 7 a 10 de fevereiro agora, em São Paulo, né? Eles vão vir para cá,
né? Escolheram o Brasil esse ano para facilitar esta classe. O ano passado foi em Houston, no Texas. Então, a cada ano, possivelmente será num lugar diferente, né? Isso, enfim, depende da escolha deles. Então, você tem que facilitar uma classe de fundamento, no mínimo a cada ano, participar do fundamento global, ter um COP com validade de 12 meses até a data da tua renovação. Então, são esses os requisitos obrigatórios por estes 10 segundos para você daí renovar a tua habilitação de CF. Ok? Muito bem. Vamos falar de habilitações mais simples, um pouco, né? Então, para aqueles que possam ter interesse de participar, de se tornar facilitador de barras, como já dissemos aqui, você tem que ter 3 classes de barras com 3 facilitadores diferentes, ok? E aí, você aplica no site, paga a taxa anual para eles, e aí, quando chegar o teu e-mail, né, o teu pacote de boas-vindas, a partir daí você pode divulgar e facilitar as tuas classes. Se for tua escolha, por exemplo, se tornar AFF, que é a sigla da habilitação de facilitador de facelift, então você tem que ter, no mínimo, uma classe de barras, né? Você tem que ter uma classe de fundamento e você tem que ter um curso de 3 dias de corpus. Você aplica no site também, paga a taxa anual. E quando chegar o teu e-mail de boas-vindas com o teu acesso ao NING específico para facilitador de facelift, a partir daí você pode, então, divulgar e facilitar as tuas classes de facelift, ok? Se a tua escolha for por se tornar um BPF, né? Bravo, Papa, Fox, BPF, você deve, então, além de ter uma classe de barras, como facelift, você deve ter uma classe de barras, um fundamento e 2 cursos de 3 dias de corpus, ok? Então, se você já for um facilitador de facelift, por exemplo, você deve daí fazer mais um curso de 3 dias de corpus, para daí aplicar no site, pagar a taxa, que é uma outra taxa daí anual, aguardar chegar o teu material, o teu pacote de boas-vindas, o teu acesso ao NING específico, com o material para facilitar os workshops de processos corporais de 4 horas. E aí, daí, a partir disso, você pode divulgar e facilitar os seus workshops de todos os 55 processos corporais que existem em Access em 4 horas, cada um, ok? Então, bom, temos o BF, que é o facilitador de barras, temos o AFF, que é o facelift, temos o BPF, que é o facilitador de processos corporais, temos o CFMW, que é aquela habilitação que você consegue adquirir após participar de uma escolha de possibilidades, né? Como já dissemos aqui, e aí você pode facilitar workshops de qualquer tema, de até 4 horas, baseado nos conceitos do material de referência. Então, esse é o CFMW. Temos o CF, como já dissemos aqui, que é todo esse caminho, passando por todas essas classes de Access e, por final, pelo treinamento de facilitador certificado com eles, 3 vezes ao ano, no local onde você escolher. E temos também como opção, se você escolher se tornar um maestro, né? O maestro é uma classe que é facilitada só pelo Dr. Dan Heer. É uma classe que requer que você tenha 2 SOPs, 2 sinfonias de possibilidades, sendo que um deve ter 6 meses do treinamento
de facilitar do treinamento do maestro, que acontece uma vez ao ano em Roma. Você deve ter um evento de 6 dias, que é um evento, que já vamos falar dele, é um evento que acontece 2 vezes ao ano, e é apenas sob convite para as pessoas. Você recebe um convite pelo correio, para daí poder participar dessa classe, e você deve ter uma classe de corpus avançada. O curso de corpus avançado é um curso que é facilitado pelo Gary Douglas e pelo Dr. Dan Heer. Então, como que você pode chegar a ter o requisito do curso avançado de corpus? Você deve ter o escolha de possibilidades, que é o COP, e 2 classes de 3 dias de corpus, com qualquer facilitador, sendo que uma dessas classes deve ter validade de 5 meses da data da data da classe avançada de corpus que você for fazer. Então, se você já souber qual classe avançada de corpus você deseja participar, esteja ciente de que ao menos uma das tuas classes de corpus com qualquer facilitador, ao menos uma destas 2 deve ter validade de 5 meses para a data da classe avançada de corpus, certo? Ou, né, como eles colocam aqui para nós, ter uma classe de 3 dias, qualquer outra classe de 3 dias ou mais, com 12 meses de validade, feitas com o Gary Douglas ou com o Dr. Dan Heer. Então, classe avançada de corpus. Você deve ter uma escolha de possibilidades e 2 classes de 3 dias de corpus com qualquer facilitador, sendo que uma delas com validade de 5 meses da data da classe avançada de corpus e uma classe avançada de 3 dias, qualquer delas que seja, feita com o Dr. Dan Heer ou com Gary Douglas, ok? Isso é o requisito para você ter a classe avançada de corpus, que é um requisito para você se tornar um maestro, ok? Evento de 6 dias. Evento de 6 dias acontece em locais maravilhosos do mundo, na Costa Rica, na Malásia, para onde eu fui o ano passado. Esse ano eles terão esse evento de 6 dias na Nova Zelândia. Sempre em lugares paradisíacos, em lugares maravilhosos, onde você pode desfrutar de toda a classe de 6 dias, de todas as ferramentas, de todos os processos, de todas as fichas caindo e reconhecimento que você pode ter nesses 6 dias dessa classe incrível que é o evento de 6 dias. Para você participar do evento de 6 dias, você deve ter um curso de escolha de possibilidades ao vivo, não online, ao vivo, nos últimos 12 meses, até a data do evento de 6 dias. Você deve ter uma classe do Síntese Energética do Ser, que é o ESB, a qualquer tempo. Um curso de 3 dias de corpus a qualquer tempo. E uma classe avançada com 6 meses de validade da data do evento de 6 dias, que pode ser um COP ou qualquer outra classe de 3 dias ou mais, ou qualquer teleclasse de 3 dias ou mais, feitas com o Gary ou com o Dan, e o convite enviado pelo correio. Sem o convite enviado pelo correio, você não participa. Você deve ter este convite sendo enviado pelo correio para você, que também é um pré-requisito para essa classe, para esse evento de 6 dias. O evento de 6 dias que é pré-requisito para você se tornar um maestro. Então, pré-requisitos para você se tornar um maestro, 2 SOPs.
sendo que um com 6 meses de validade da data da classe Maestro, que acontece uma vez ao ano em Roma. Você deve ter um evento de 6 dias, obrigatoriamente presencial, e um curso de corpus avançado, ok? E o convite, né? Você tem que ter um convite para participar dessa classe. Na verdade, você responde a uma pergunta que o Dr. Dan analisa a tua resposta dessa pergunta, e aí daí ele te diz se você está apto a participar da classe Maestro, ok? Então, esses são os requisitos para você se tornar um maestro. Se você escolher por isso, isto é para todos, todos podem, desde que escolham, certo? Todos podem se tornar facilitadores certificados de Access, todos podem se tornar maestros, todos podem se tornar facilitadores de barras, facilitadores de facelift, facilitadores de workshops de processos corporais, todos podem se tornar CFMW. Após isto, você tendo o CF, você sendo um facilitador certificado, a partir do CF, você daí, com esse pré-requisito de ser facilitador certificado, você pode escolher, se for tua escolha, participar e aplicar para se tornar facilitador das classes de especialidade. Então, para qualquer classe de especialidade que você escolha se tornar facilitador, você tem que ser no mínimo um CF e passar pelos requisitos específicos de cada classe de especialidade, para daí poder facilitar essas classes especiais, essas classes de especialidade, ok? Como a classe do Conversando com as Entidades, por exemplo, que é a minha escolha desse ano, me tornar facilitadora da classe de Conversando com as Entidades, que aí tem todo um caminho de pré-requisito, além de você ser um facilitador certificado. Ok? Então, este é o caminho, né? É o organograma, né? Como o Leopoldo havia comentado no nosso curso do Fundamento, para que fizesse um organograma sobre esse passo a passo aí. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, um pouco mais claro para vocês esse caminho, né? Dessas escolhas de possibilidades que vocês têm, não plagiando o nome da classe do Escolha de Possibilidades, mas é isso mesmo, né? Você pode, a partir dessas possibilidades todas, escolher o que expande para você, ok? Você pode se tornar, então, facilitador de barras, que é o BF, você pode se tornar facilitador de facelift, que é o AFF, você pode se tornar facilitador dos workshops de processos corporais de 4 horas, que é o BPF, você pode ser um CFMW, que é a habilitação após ter feito o COP, o Escolha de Possibilidades. Você pode requerer essa habilitação também. Você pode também se tornar um CF ou se tornar um maestro. Estas são algumas das grandes possibilidades que temos em Access Consciousness. Diga, Leopoldo. Fala, minha amiga, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Adorei, adorei. Eu cheguei Ficou claro? Claro. Não ficou, vou ter que assistir mais umas 2, 3 vezes, né? É informação para urso, né? Ficou, acho que claro. A questão, talvez, que você esteja dizendo é com relação a memorizar qual é esse caminho. Mas aí, isto é algo ter que sentar, ouvir de novo e desenhar, exatamente. Sim, e anotar tudo direitinho. Eu tenho aqui por escrito, né? Isto, que eu fiz um resumo também,
e eu posso compartilhar com vocês lá no grupo para vocês terem isto por escrito, né? Lembrando que são requisitos válidos por esses 10 segundos, porque pode mudar a qualquer momento, o Gary pode adicionar coisas, mudar, enfim, isso não se sabe porque diz respeito à escolha dele, né? Mas até esses 10 segundos, este é o caminho para você se tornar facilitador de cada uma dessas classes em Axis. É isso aí. Muito bem. Eita, meu celular acabou, a bateria está se desconectando. Vai morrer. De qualquer maneira, eu vou. Esse Zoom está sendo gravado e daqui a pouco eu vou já salvá-lo.